E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como semana passada tivemos o especial do Dia das Mães, nessa edição temos 2 semanas de boas notícias para trazer para vocês. Então, chama a família e se espalha no sofá. Sou Simon Oliveira e o nosso GBM News está no ar. Semana retrasada eu não apresentei nosso jornal, mas foi por um ótimo motivo, né? Eu estava fazendo monitoramento de primatas aqui na região onde eu moro, principalmente do nosso querido bugio ruivo. Vou falar para vocês, viu? Poucas coisas me renovam tanto quanto estar conectado com a natureza, ouvindo os sons da mata e observando de perto criaturas tão incríveis que Deus criou. Se você puder, tire um tempinho para ter esse contato. Eu recomendo. E a Nayumi, essa semana, já estava animada novamente. Pelo visto, a conversa com a Suza surtiu um bom efeito, viu? Ela aproveitou e saiu com sua amiga para um lugar temático. Foram visitar a casa do personagem Bob Esponja. Será que lá tinha hambúrguer de siri para comer também? Bom, o importante é voltar a ver o sorriso da nossa menina maluquinha. Seu já desaproveitou o dia de sol e calor e foi curtir uma prainha com sua filha. Dona Lúcia, sua esposa, dessa vez tinha compromisso e não pôde aproveitar junto. Coisa boa, viu? Desfrutar a companhia dos filhos e ainda de quebra manter a vitamina D em dia. E o seu Germano viveu um daqueles momentos que ficam marcados para sempre no coração. Levar a filha até o altar no dia do casamento, isso mesmo. Missão importante, emocionante e daquelas que fazem qualquer pai tentar disfarçar aquela lágrima enquanto mantém a postura. Poder estar presente em um momento tão especial assim é um presente enorme para toda a família. Agora, imagina para que alguém que enfrenta uma batalha tão grande, viu? No fim, são momentos como esses, cheios de amor, significado e presença, que lembram a gente do quanto vale a pena seguir firme para viver cada capítulo ao lado de quem a gente ama. A Paula presenteou os pais com algo que vale muito mais do que qualquer presente comprado: tempo, dedicação e afeto colocado em cada detalhe. Ela pintou à mão lindas canecas para os dois, mas o pai Paulo recebeu uma homenagem ainda mais especial. Na caneca dele, Paulo retratou a época em que ele competia de moto em autódromos, com direito aos detalhes da roupa, do capacete e de toda aquela memória viva de um tempo marcante. Porque presentes feitos com amor carregam história, memória e sentimento. No fim, são essas pequenas demonstrações que fazem a vida ficar mais bonita, lembrando que carinho, quando vem do coração, transforma até um simples café em um momento especial. Bom, e agora vamos junto ver o que pintou no feed? 5 anos da última vez que eu andei. Ah, se eu soubesse que ia ser a última vez que eu ia caminhar, eu teria aproveitado cada passo, sentido toda aquela emoção de estar andando. Se eu soubesse que eu ia ter entrado no hospital dirigindo, eu teria dirigido com toda a minha alma, teria realmente aproveitado aquele momento. Gente, tem 5 anos da minha lesão medular hoje. É um dia estranho, mas virou um dia reflexivo para mim. Um dia em que eu penso em que a gente deve valorizar sempre todas as coisas do nosso dia a dia, sabe? A gente não sabe quando vai ser a última vez. Mas quando a gente valoriza o que a gente tem, quando a gente dá valor, tudo fica mais bonito. E hoje eu sei que eu perdi muito. Realmente, eu perdi demais. Mas eu prefiro olhar para as coisas que eu ainda tenho do que para tudo que eu perdi. E a vida fica muito dura quando a gente fica olhando para o que a gente perdeu. Então, valorize o que você tem, olhe para o que você tem. Se você puder fazer uma coisa hoje, um conselho que eu te dou é: pegue tudo que você tem e valorize. E aquelas coisas que você perdeu e que você não pode ter mais, deixa pra lá. Põe o foco no que você tem, que as coisas ficam bem mais fáceis. Um beijo. A Joyce e o Willie celebraram juntos o aniversário de 2 aninhos da pequena Julie, filha que o casal teve após o diagnóstico de Willie. Enquanto muitos julgariam ou teriam medo de ter um filho com esse diagnóstico, afinal, o futuro é incerto. Eles demonstram que entenderam que viver é um ato de esperança e coragem, pois não temos garantias de
continuidade, e já que tudo que temos é o nosso agora, que não deixemos que o medo nos impeça de envolver momentos ou adiar afetos. Parabéns, Julie, que venham muitos e muitos aniversários ao lado dessa linda família. E agora vamos para o quadro do nosso super mini herói. O Diário de Theo está no ar. Ele está em recuperação da sua cirurgia de correção das perninhas. E olha, vou contar uma coisa para vocês, viu? Esse menino é especial, viu? Em tão pouco tempo de vida já precisou ser forte, corajoso e resiliente tantas vezes que dá até um verdadeiro baile em muito marmanjo por aí também, viu? E se existe algo impossível de ignorar no Theo, é o sorriso. Enquanto a mãe Vivi olha apreensiva para cicatrizes, feridas, para todo o processo delicado da recuperação, o nosso campeão tá lá, tranquilo, sorrindo e pronto para a próxima fase. Como quem diz, vamos embora, porque ainda tem muita coisa para viver. E talvez seja exatamente isso que torna a história dele tão marcante para nós. O Theo está sendo forjado na dor, no amor e na superação. E temos certeza de que, quando crescer, além de carregar um testemunho poderoso, será alguém capaz de inspirar e levantar muitas pessoas através da própria vida, viu? Porque alguns escolhidos passam por grandes provações, desde lá no começo, não para serem quebrados, mas para se tornarem ainda mais fortes. Mas calma, que a mamãe Vivi não dá folga não, viu? Como agora o Theo vai precisar ficar um tempinho sem as terapias de motricidade, ela já correu atrás de um aparelho para estimular os músculos e manter o nosso guerreiro evoluindo. Porque aqui o lema é claro, recuperação sim, moleza nunca. E conhecendo esse pequeno gigante, logo logo ele volta ainda melhor. Após ver nosso herói, vamos para um breakzinho. Não sai daí não. Sérgio, você faria qualquer coisa pelo seu cunhadinho? Claro, Beto. Então me dá um empréstimo. A campainha. Sabe por que é tão difícil conseguir crédito? Porque você está pedindo no lugar errado. Passe na Fininvest. Dar crédito é o nosso negócio. Ligue já, 0800 16 14 14. Voltamos com uma notícia que aquece nosso coração. A dona Roseli, mãe da Tawane, depois de um longo período internada e de muitas vezes ter sido desenganada pelos médicos, recebeu alta e pôde voltar para perto do marido. E vamos combinar, voltar para casa, para o abraço de quem se ama, é para a própria rotina, já é uma vitória gigantesca. E o esposo dela decidiu fazer algo simples, mas cheio de significado. Levou a dona Roseli para ver o movimento, ouvir a música que ela gosta e sentir um pouco da vida acontecendo novamente. Tudo com muito cuidado, prudência e responsabilidade, ficando ali pertinho da ambulância caso precisasse. Mas naquele momento, o mais importante era viver. Curtir a noite, ouvir a música, sentir o vento e trazer à memória aquilo que faz bem. Porque chega uma hora em que a vida nos ensina que equilíbrio é sabedoria. Nem viver sem cuidado, nem viver apenas sobrevivendo dentro de protocolos. Às vezes, o maior remédio também está nesses instantes de afeto, presença e alegria simples. Como vocês sabem, lá no Fantástico, quem faz 3 gols pede música. Por aqui, quem tem 3 ressonâncias limpas também. E a Fátima chegou mais uma vez nesse feito. Fadinha, conta pra nós, o que você quer ouvir? No Fantástico, quem faz 3 gols pede música. Aqui no GBM News, quem tem 3 ressonâncias limpas também pede. Como eu, mais uma vez, tenho 3 ressonâncias limpas, hoje eu quero ouvir Tudo Vai Dar Certo, do Nath Roots. Beijo! Aí você vai ver o que é Deus deixar um amor renascer na sua cabeça e você vai ver. Utilize o poder da sua mente. Você está expandindo, pensando ilimitado. A energia presente no universo está disponível para o auto-integrado. Você tem habilidade inata para vencer. Cria sua realidade, o que deseja viver. Saia da caixa do sistema que te faz perecer. Que
que controla a sua vida, limita o seu poder. Eleve sua vibração ao ponto de transcender o modo de sobrevivência dessa ilusão 3D. A força que carrega o simples ato de acreditar, agir com amor e consistência e vem se manifestar. Há uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo. E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força. E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas. E os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Vou te falar, viu? Adorei a música, mas peço licença, porque dessa vez euzinho acompanho a senhora nesse pódio. Eu também tive a minha terceira ressonância com excelentes resultados, mais uma vez, graças a Deus. E como o pau que dá em Chico dá em Francisco, eu também sou filho de Deus e vou escolher a minha música. Eu convido vocês a ouvirem comigo. E eu vou querer a música Meu Paraíso de Das Aranha. Fui consultado, mas tá tudo legal. Talvez eu não tenha nascido pra ser um sucesso nacional. Nunca fui indicado pro Oscar, mas as orcas passam no meu litoral. Num preto e branco total, que faz brotar cores no meu astral. No meu carnaval, e aqui no meu paraíso. O barulho mais alto que eu quero ouvir é o silêncio do teu sorriso. Fecho os olhos e vejo a luz da lua iluminando a nossa noite nua linda de verão. Da ilha do Campeche, Lagoinha do Leste, ser feliz é bom. Fecho os olhos e vejo a luz da lua iluminando a nossa noite nua linda de verão. Na ilha do Campeche, Lagoinha do Leste, ser feliz é bom. Passaram as águas, nasceram as flores, e haverá mais luz em seu olhar. Oh, passaram as mágoas, nascerão mais flores, e haverá mais luz em seu olhar. Depois desse bloco musical, temos uma notícia para comemorar. O Nércio, esposo da Glê, celebrou ao lado da sua oncologista, doutora Camila, mais uma ressonância limpa. E não foi qualquer conquista não, viu? Ao todo já são 4 anos de exame sem vestígios de tumor. 4 anos de esperança renovada, de acompanhamento, de fé e de muita perseverança. E isso é bom demais de se compartilhar, viu? Porque cada resultado assim carrega não só alívio, mas também a confirmação de que vale a pena continuar acreditando e lutando um dia de cada vez. Desejamos, Nércio, que a remissão completa venha logo e que a cada novo ciclo você possa viver mais, melhor e seguir acumulando histórias felizes para contar. E o Adriano, esposo da Larícia, iniciou essa semana sua primeira aplicação de Avast. Todo começo de tratamento traz junto expectativa, esperança, aquele friozinho no coração de quem deseja que tudo responda da melhor forma possível. Seguimos a torcida em oração para que tudo ocorra bem, que a medicação tenha excelentes resultados e que a cada etapa seja enfrentada com força, fé e tranquilidade. Porque quando existe esperança caminhando junto, o processo fica mais leve. E quando o assunto é contrariar expectativas médicas, vamos combinar que esse grupo já virou especialista. E o Gilson é uma dessas histórias que fazem a gente respirar fundo e lembrar que nem tudo pode ser explicado apenas por números e prognósticos, né? Depois de 2 meses e 20 dias internado, enfrentando rádio, quimio e tantas batalhas no caminho, ele segue firme, forte e surpreendendo cada vez mais. Porque para quem ouviu que talvez não falasse mais e muito menos andasse, o seu Gilson resolveu mostrar que é teimoso no melhor sentido possível, né, pessoal? Não se entregou ao medo nem às previsões ruins. Com fé,
persistência e muita vontade de viver, segue provando que milagres acontecem todos os dias. E talvez a maior lição seja justamente essa, viu? 2 pacientes celebraram o fim das suas sessões. Ana Carla está feliz e com um sorriso lindo após finalizar sua 30ª sessão. Já o Gustavo encerrou sua 10ª e última sessão. Mas o caso dele é reradiação após ter uma recidiva. Seja como for, ambos têm muito o que comemorar. Afinal, é mais uma batalha superada. E a cada passo que avançamos é um obstáculo ultrapassado e mais do que apenas vislumbramos a linha de chegada. Significa que seguimos, mas depois do diagnóstico com uma nova consciência. Porque não se trata apenas de termos tempos para vivermos, muito mais de aprender a apreciar cada tempo que temos, mais do que isso, de valorizarmos quem caminha do nosso lado nesse tempo, nessa breve caminhada que chamamos de vida. E encerramos com a nossa querida Fá, que colocou como uma das prioridades da sua bucket list conhecer pessoalmente o máximo de pessoas do grupo do GBM. E olha, essa lista já está enorme. Nesse final de semana ela reencontrou seu Dário e a Soninha, pais da nossa saudosa Miriam, que hoje descansa nos braços do Pai Celestial. Mas continua viva nas memórias, no amor e em tudo que deixou em cada pessoa que conheceu. E como a Fá sempre teve curiosidade de provar o fruto do cacau, seu Dário fez questão de levar esse presente especial para ela nesse encontro. Um gesto simples, mas cheio de carinho e significado, né, Fá? A Fá contou que se sentiu profundamente amada e que naquele momento conseguiu experimentar um pouquinho do amor que a querida Miriam recebeu durante toda a vida lá dos pais. Porque a vida tem dessas coisas. Existem pessoas que apenas passam pelo nosso caminho e existem aquelas que deixam sementes dentro de nós. Pessoas que continuam florescendo em nossos gestos, nas lembranças bonitas e no amor que espalharam enquanto estiveram aqui. Bom, agora me despedindo de vocês e deixo vocês com a nossa querida Susan, chefinha. A gente costuma chamar de rotina aquilo que muitas vezes é cuidado de Deus disfarçado de vida. A casa com seus barulhos conhecidos, as mensagens simples no meio do dia, uma voz chamando do outro cômodo. Alguém pedindo atenção bem na hora que estamos mais ocupados. Quase nunca percebemos, mas há muito de sagrado escondido no comum. Talvez seja por isso que a vida nos surpreenda tanto quando muda. Porque tem dias que começam como rotina e terminam dividindo a vida em antes e depois. Não porque fomos descuidados, não porque faltou amor, não porque deveríamos ter previsto, mas porque somos humanos. E humanos não enxergam o futuro. Apenas recebem o hoje, muitas vezes sem saber o quanto ele é precioso. Existe uma delicadeza em perceber o presente enquanto ainda ele está acontecendo. Não com desespero, não com medo, não com a sensação de que tudo pode escapar a qualquer instante, mas com aquele tipo de reverência silenciosa de quem entende que certas bênçãos não chegam vestidas de milagre, chegam vestidas de rotina. A beleza no barulho da casa, nos brinquedos espalhados, no café compartilhado, na risada que interrompe o silêncio. A beleza até no que às vezes cansa, falar, repetir, ensinar, insistir. Porque muitas das coisas que hoje parecem apenas atravessar o nosso dia são, na verdade, formas simples de amor acontecendo diante de nós. Algumas presenças, mesmo sem precisar de palavras, ensinam a casa inteira a sentir diferente. É uma pequena dose de mel, um presente de Deus, que mesmo nos dias difíceis vai adoçando a rotina de um jeito que só o amor consegue explicar. Muitos de nós compreendem o tamanho de alguns instantes, quando eles deixam de acontecer do jeito de sempre. Uma mania comum vira marca. Uma foto se torna relíquia.
Um detalhe que passava despercebido, de repente, carrega uma história inteira. Não porque antes faltasse amor, mas porque algumas coisas fazem tanto parte da nossa rotina que a gente só entende sua profundidade quando elas deixam de ocupar o mesmo lugar. Por isso, que Deus nos ensine a olhar para as memórias com misericórdia, que elas não sejam um tribunal, mas um lugar de reencontro, que não nos prendam ao que faltou, ao que não foi dito ou ao que poderia ter sido diferente, porque é injusto querer enfiar uma história inteira de amor em um único dia, em um único ato, em uma última lembrança. O amor verdadeiro não é medido pelo instante em que tudo mudou. Ele é feito de todos os momentos vividos até esse dia chegar. E talvez a fé seja também descansar nessa verdade difícil. Nem toda história breve foi incompleta. Há vidas que passam por nós em pouco tempo, mas deixam marcas que atravessam uma existência inteira. Aos nossos olhos parece cedo, para o nosso coração não faz diferença. Se quem partiu tinha 3 ou 100 anos, sempre será cedo. Mas nas mãos de Deus nada parte inacabado, nada se perde pelo caminho. E aquilo que aos nossos olhos pareceu breve e incompleto, na eternidade, é inteiro. Se Deus permitir, nos vemos na próxima semana. Tchau. A morte vencesse, o véu se rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ó, quão lindo esse nome é!